das coisas que eu aprendi e que foram assim, e que foi, né, sensacional pro meu direcionamento, para melhorar os meus resultados, foi combinar os ingredientes do jeito certo, a depender da receita que eu estou fazendo. Como assim, Gabriela? Olha só. Uma combinação de ingredientes para pães é diferente de uma combinação de ingredientes para bolo. Concorda comigo? Já já a gente explica por quê e quais ingredientes. Uma combinação de ingredientes para fazer uma esfirra é diferente da coxinha, que é diferente do docinho de festa, da torta, da palha italiana que a gente faz. São ingredientes, os mesmos ingredientes a gente pode mesclar os mesmos ingredientes, mas as proporções são diferentes. Então, o que você precisa entender? Como você combina do jeito certo esses ingredientes a depender da receita que você está fazendo. Por que eu bato muito na tecla de eu não gosto muito de usar, não gosto de usar, nem é muito, não uso, mix pronto de farinhas. Por quê? Porque eu tenho sempre o mesmo resultado. Quando a gente trabalha com farinha sem glúten, a gente tem N possibilidades de ter um resultado final diferente. Por quê? Porque a gente tem muitos tipos de farinha sem glúten. Então, se eu quero um pão mais macio ou com um sabor mais acentuado, eu posso escolher farinhas que deixem esse sabor mais acentuado. Por exemplo, a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico é uma farinha maravilhosa para quem pode consumir. Por que que ela é ótima? Porque ela tem muita proteína dentro dela. Cerca de 16 gramas dentro de 100 gramas da farinha de grão de bico são proteínas. Isso é uma quantidade muito grande, é maior do que a farinha de trigo. E essa proteína, claro, ela enriquece nutricionalmente as nossas receitas, mas ela traz maciez, ela traz umidade para as nossas massas. A farinha de grão de bico, ela tem uma peculiaridade que é o quê? Trazer um aspecto mais dourado para os nossos produtos assados. Então, quando você coloca a farinha de grão de bico numa receita de pão, por exemplo, o seu pão ele fica mais douradinho, mais amareladinho do que quando você usa só farinha de arroz branco. Por quê? Por conta desse elevado teor de proteínas que dentro do forno, em contato com o calor, trazem essa coloração mais dourada para a massa, né? Então a farinha de grão de bico, ela é maravilhosa, é uma farinha de estrutura, então essa farinha está dentro do grupo de farinhas de estrutura e ela vai ser o quê? O suporte para a massa, além dessas outras características que nós já citamos. Então ela dá o suporte para nossa massa, seja de pão, seja de bolo. O que nós temos que observar? Nós temos que observar se ela deixa sabor residual, por exemplo. A farinha de grão de bico deixa sabor residual e é um sabor residual forte que muitas pessoas não se adaptam a ele, né? Esse sabor forte, se você coloca, por exemplo, dentro de uma receita de pão, 150 gramas de farinha de grão de bico, o resultado vai ser um pão com gosto de farinha de grão de bico. Por quê? Porque eu tenho uma grande proporção. Então, qual é o segredo para farinhas como a de grão de bico que tem sabor residual? Combiná-las com farinhas mais neutras. Me dê um exemplo de farinha neutra sem glúten. Farinha de arroz, farinha de mandioca, farinha de aveia. São farinhas neutras. Polvilho doce, fécula de batata. São farinhas que não deixam sabor residual se utilizadas na proporção adequada. Então, quando você se vê com uma farinha que deixa sabor residual, mas você gosta de usar aquela farinha para as outras características, estrutura, maciez, umidade, nutrição, você combina essa farinha em uma menor proporção com essas outras farinhas que são mais neutras. Isso é muito legal de aprender, porque nem todo mundo sabe. Eu não sabia. Você já fez pão com grão de bico? Já, Gabriela. Ficou com gosto de grão de bico purinho. Porque eu não sabia disso. Do sabor que acentuava demais quando eu colocava dentro da minha receita. Então, quando você entende o seu ingrediente, quando você entende a sua farinha de grão de bico, você consegue combinar essa farinha com outros ingredientes de maneira a diminuir o potencial de sabor, sem perder as demais características, as demais funções dentro dessa nossa massa. Outra farinha que é legal de a gente usar, traz muito valor nutricional, é a farinha de amendoim.
Vocês já usaram nas receitas? O que a farinha de amendoim traz para os nossos pães, para os nossos bolos? Eu uso principalmente nas receitas de bolos, né? Porque eu acho que combina mais. A de pão eu acho que não combina tanto, mas você pode usar também. Em uma menor proporção, ela não deixa sabor residual, apesar de ter um sabor mais forte do que a farinha de amêndoas, por exemplo, né? Então você pode usar farinha de amendoim nos pães? Claro que sim. Mas combinando com outros tipos de farinhas para você diminuir o potencial de sabor. Mas não é o sabor que eu quero focar nessa farinha. Essa farinha ela é muito rica em gordura, assim como a farinha de nozes. Então a gente tem um elevado teor de gordura dentro da minha farinha de amendoim. Se eu coloco, por exemplo, em um bolo que tem a massa super leve, como essa daqui, se eu coloco uma quantidade grande de farinha de amendoim e não reequilibro os demais ingredientes, eu posso pesar a massa. Então a minha massa que é leve e fofinha vai ficar embatumada, pesada. Por quê? Porque eu tenho excesso de gorduras. Entende? Quando você entende sobre o ingrediente, você aprende a usar ele em combinação. Olha só, eu tenho farinha de amendoim, por exemplo. E aí, na minha receita de bolo, eu tenho a gordura, certo? Tem que ter gordura. Só que ela está numa proporção grande. Se eu quero usar a farinha de amendoim nessa massa, eu preciso fazer o que com a quantidade de gordura da massa? Dependendo da quantidade de farinha de amendoim, eu preciso reduzir a quantidade de gordura. Porque se eu coloco óleo e farinha de amendoim em uma grande quantidade, eu peso a minha massa, eu perco essa leveza, essa maciez, né, da minha receita. Por quê? Porque eu pesei, a gordura pesa o nosso resultado. Combinação de ingredientes a depender do resultado que você deseja, da receita que você deseja fazer. É muito importante. Já imaginou você usando uma quantidade considerável ali de farinha de amendoim dentro de um bolo pão de ló? O que aconteceria, será, hein? O bolo pão de ló nem gordura leva. É um bolo super delicado, super leve. Se eu coloco uma farinha que é pesada porque eu tenho mais gorduras, a chance de eu ter um pão de ló que vai dar uma baixada é grande. Por quê? Porque eu não uso fermento dentro desse bolo. A fermentação do bolo pão de ló é mecânica. Então, se eu coloco uma farinha que pesa a massa, eu tenho um bolo que sola. Olha a importância de você conhecer o ingrediente que você está colocando na sua receita para combinar corretamente. Não é simplesmente ir lá e colocar, ah não, vou colocar essa aqui porque a Gabriela disse que aumenta a nutrição da minha receita. Não é simplesmente assim. Você precisa conhecer a farinha e conhecer a receita que você está fazendo para combinar essa farinha corretamente com os demais ingredientes. Já vi muita gente querendo colocar só farinha de arroz dentro de uma receita de bolo. Por que só a farinha de arroz não funciona? Porque eu só tenho uma função na farinha de arroz, que é a estrutura. Eu não tenho liga, ou seja, meu bolo esfarela. Eu não tenho maciez, ou seja, o miolo vai ficar pesado, né? Eu não tenho umidade na farinha de arroz, ela é uma farinha seca. Então, se eu uso só farinha de arroz, eu não tenho um bolo leve, macio, fofinho e que não esfarela. Pelo contrário, ele vai esfarelar todo. E aí eu também, além disso, a farinha de arroz ela dá estrutura. Mas se eu tenho problemas com as demais funções na massa, a minha estrutura também vai ter um certo prejuízo ali. Então eu posso ter um bolo que vai dar uma baixada, não vai crescer bem, né? Porque faltam outros componentes. Combinação de ingredientes é extremamente importante, tá? Entenderam, gente? Ingrediente precisa ser conhecido antes de você usar nas receitas. Quando você conhece o ingrediente, você aprende, você sabe substituir, combinar. Então, combinação de ingredientes para mim foi uma coisa assim maravilhosa que me fez melhorar os resultados. Porque antes eu pegava 5 ingredientes lá aleatórios, misturava e tentava fazer uma receita. Não é assim que funciona aqui no Sem Glúten. A gente precisa conhecer a farinha. A gente precisa conhecer para que serve o óleo, né? Para conseguir fazer então um equilíbrio e ter um resultado final melhor do que o tradicional.